Nós atendemos 60 crianças atualmente, né? DF em torno. A gente sempre lutou por terapias e abordagem cientificamente comprovada, até para com questão de qualidade de vida da criança com autismo e pensando na autonomia dessa criança quando adulta, né? Há 4 anos a gente teve um movimento que chegou para a gente, que estava bastante no início, que era sobre o uso de cannabis com crianças com autismo. E tinha como percussor, naquela ocasião, o Dr. Paulo Fleury, que tinha vindo a Brasília, apresentado resultados de uma pesquisa dele. E aí, desde então, a gente começou a receber demandas individuais de algumas famílias que estavam querendo fazer o uso. Nesse tempo, eu conheci também o Luciano, que é da Abrace, né, da Paraíba, e ele me explicou mais ou menos como é que funcionou a questão de legalização da Abrace durante o tempo que ele apresentou os resultados empíricos de tratamentos, não só para autismo, mas para bastante amplo, né, o tratamento da cannabis. Então, assim, mas que dentre os casos tinha muito autismo também. Nós marcamos um encontro em Brasília e daí a gente também conheceu o Rafael da Aliança Verde. Mas assim, o que motivou a Abrace a entrar nessa militância para fornecer o medicamento para essas crianças que estão aqui procurando vocês? Foi mais ou menos a questão financeira, né? Acessibilidade financeira, porque assim, os dados empíricos existem, mas o tratamento ele é caro, a gente precisa falar que ele é caro, né? E não é acessível a todas as famílias. Então, no nosso caso, como são famílias carentes, como eu já havia falado, de 60, a gente tem 5 que podem fazer o tratamento diretamente. Nessa sua experiência, você verificou melhores na qualidade de vida das crianças que justificam essa luta, essa batalha das famílias? Sim, na maioria dos casos, sim. Né? Agora sim, eu não tenho dados empíricos, porque geralmente eu passo para uma pessoa que faz as jornadas da Aliança Verde, aqui em Brasília, e quem faz esse monitoramento da melhora empiricamente são eles. Mas eu tenho os relatos das mães que, por exemplo, tem mãe que a criança reduziu drasticamente crises convulsivas, outras teve melhorias mais no comportamento, né? E atenção também, uma área que tem tido bastante sucesso com relação à atenção. Essas crianças que as mães falaram, elas fazem parte da Abracil? Fazem parte da Abracil. E o relacionamento delas na Abracil deu para notar a diferença? Significativamente, né? A contribuição, vamos dizer assim, a colaboração da criança no terapêutico ela é outra, né? Com o canabidiol. Que são feitos no Brasil, né? O paciente Miguel Lopes de Almeida está em segmento do quadro de atraso de desenvolvimento. Avalia a criança em diversas ocasiões ser evidenciada pouca atenção compartilhada, ausência de apontar declarativo ou próprio imperativo, pouco contato visual, pouca brincadeira simbólica e comportamentos repetitivos, brincar de forma repetitiva com rodas. Ou seja, meu filho, o bebê que vocês viram correndo por aqui, ele parecia um bonequinho de cera ano passado. Ele não fazia absolutamente nada. A criança apresenta ainda transtorno do ciclo vigília, ele acordava 20 vezes à noite. Miguel ainda apresenta uma formação do sistema nervoso central, com uma rotação no hipocampo esquerdo, sem repercussão clínica no momento. O irmão do Miguel, Arthur, que é meu outro filho, de 7 anos, que também precisa da maconha, acompanhado por ela, né, com diagnóstico de transtorno do espectro autista. Os sinais evidenciados do Miguel são altamente sugestivos de transtorno do espectro autista. Meu filho fez uso da alopatia e não funcionou, porque só a maconha funcionou com meu filho. Ele tomou antipsicóticos fortíssimos, chegou à dose máxima, que não fazia ele dormir de jeito nenhum. O meu filho está fazendo uso do óleo rico, né, em canabidiol, ou a maconha, desde outubro do ano passado, com melhora comportamental clara, melhora na atenção compartilhada, na habilidade de brincadeira simbólica, redução dos comportamentos repetitivos e interesses restritos, sem apresentar efeitos colaterais. A criança apresentou ainda melhora significativa no padrão do sono. Hoje ele não acorda, e quando acorda, acorda uma vez apenas. Ele acordava 20.
A criança apresentou ainda melhora significativa no padrão do sono, com redução dos despertares noturnos e melhora na indução inicial do sono. O meu outro filho, ele era agressivo, ele batia em todo mundo, ele não conseguia socializar. A forma dele socializar é batendo, agressivo, gritando. Ele sofre de hiperatividade e hoje ele é uma criança mais tranquila. Ele consegue desenvolver bem na escola, desenvolver bem nas terapias. O outro também tem o transtorno do sono, que não dormia absolutamente nada. Ele passava a noite em claro e ele já dorme a noite inteira com o uso da cannabis. Então, eu dou esse testemunho aqui para que todos reflitam em relação à maconha, que foi criminalizada durante todos esses anos. Eu fui uma, né, que eu era muito preconceituosa, até os meus filhos precisarem usar maconha. Se não fosse a maconha, eu não sei o que seria do meu bebê. Meu bebê, eu podia deixar ele aqui embora, ele não se movia, ele não se mexia, ele não fazia absolutamente nada. E o meu outro filho era totalmente agressivo, nossa, era muito difícil, sabe? Meu filho chegava a agredir 22 crianças numa manhã. E hoje ele está tranquilo, é uma criança tranquila, socializa, dorme bem. Então, eu faço que vocês venham a refletir sobre a maconha, né? E o uso não somente medicinal, mas olha quantas pessoas precisam da maconha, né? Para depressão, para tratar outros transtornos. Meus filhos têm uma síndrome em investigação. E a gente, assim, graças a Deus, existe a maconha, porque nenhuma alopatia conseguiu resolver o caso dos meus filhos. Muito obrigado. Lívia. It's difficult to watch this video of an Oregon child hurting himself in a fit of rage. 11-year-old Alex Eccles is severely autistic. His self-destructive behavior brought on by tuberous sclerosis, a genetic disorder that affects about 50,000 people in the U.S. It causes growths in organs, in Alex's case, primarily in the brain. Those growths can lead to seizures and autism. Alex can't communicate with words, making it difficult to understand what's troubling him. Indescribable. It was horrifying. He was able to just be acting normal and all of a sudden just run himself to a wall. His parents have turned to a controversial treatment, medical marijuana, to manage Alex's behavior. When you've got no other options, are you honestly going to say no? It wasn't always this way, though. He was actually going to be Jake for the longest time, and when he was born, we saw him and said, that's not Jake, that's Alex. The day Alex was born, Jeremy and Karen Eccles were full of hope until 6 weeks later, when their baby had his first seizure. We didn't know he was going to be autistic at that time. I think he was 3 the first time he started hurting himself, though. By the time Alex was 5, it was intense, self-directed rage. Alex headbutted anything he could, bruising his forehead so badly, his father says the blood would drain until Alex's entire face was black and blue. They got him a helmet, swaddled him like a newborn, tried mood-altering drugs. But Alex's daily violent behavior became the Eugene family's new normal. When he was 8, they made the heartbreaking decision to move Alex into a state-funded group home. It was like we were throwing him away. Like we were just giving him to somebody else and saying, sorry, buddy, you know, you're not part of the family anymore. It was pretty rough. But was there a way to help him, to bring back this smiling boy? Alex's parents looked into Oregon's medical marijuana program, and a doctor approved Alex. Alex is now one of about 50 Oregon children with a card like this. While autism is not a qualifying medical condition like cancer or severe pain, in Alex's case, the seizures are. And after a few months of treatment, the Eccles say they saw a dramatic improvement. He went from hitting himself, blooding his face. Within an hour, hour and a half, he would be playing with toys, using his hands, something that at that time was
almost unheard of. It's an extremely rare occurrence for Alex. Alex's group home won't give him the marijuana, so about 3 times a week, his parents give him a liquid form of the drug. Oregon law does not require a doctor to monitor a child's medical marijuana use. In fact, Alex's neurologist at Dornbecker Children's Hospital didn't know about the alternative treatment until we told him. Did it surprise you that they were trying something like this? No, I don't think so at all. I certainly am very much with them in my desire to help Alex. All of us want to help Alex. Alex's doctor didn't speak directly about the controversy of using medical marijuana on children, but the American Academy of Pediatrics is against it. A doctor representing that group tells me that marijuana is toxic to children's developing brains, and there isn't enough known about the drug's long-term effects. For us, the long-term side effects that are unknown for something that can't kill him are a lot better than the long-term side effects of him beating himself bloody. The Eccles also say they're not advocating the use of medical marijuana for all autistic children, but they say walk a mile in their shoes, and the treatment might not seem so extreme. Yeah, look at your little sister. Alex's parents say that they videotaped his episodes to prove that his injuries were self-inflicted. They've created a website about Alex's journey that includes a blog with updates, and we have a link to that on our website, kptv.com. Well, good luck. Estou aqui para falar com vocês hoje sobre o uso de canabinoides no tratamento do autismo. Porque a Anvisa, que é o órgão regulador aqui no Brasil para o uso de medicamentos em geral e tratamentos experimentais também, regulamentou ou autorizou a importação de óleos ricos em CBD há alguns anos atrás. CBD ou canabidiol. E então as pessoas, por isso, estão ainda acreditando, muitos que estão fazendo um tratamento com CBD. Ocorre que não se trata de um agente, vou repetir, um agente exclusivo, isolado. E não, o que as pessoas estão utilizando, praticamente todos os pacientes no Brasil, a grande larga maioria, que fazem tratamento para autismo, ou para epilepsia, ou para dores neuropáticas, ou para quaisquer outras indicações terapêuticas da cannabis ou maconha, estão usando óleos integrais, ou seja, a planta integralmente extraída, os seus princípios ativos extraídos e diluídos em óleo. Depois, entendeu? Eles são oleosos e depois são diluídos ainda em algum óleo. Estou insistindo nisso para dizer para vocês, mais uma vez, que as pessoas, autistas inclusive, que estão em tratamento com canabinoides ou com extrato de cannabis, óleo de cannabis, seja importado ou não, aqui no Brasil, estão utilizando um leque muito maior de princípios ativos do que apenas o canabidiol ou o CBD. Então, o que nós devemos utilizar como uma linguagem mais correta, mais precisa, estão todos, em geral, fazendo tratamento com canabinoides. Ok? Existem, gente, alguns produtos, poucos, que estão há muito pouco tempo no mercado, foram lançados recentemente, que são produtos de purificação do CBD. Então, esses aí são os poucos pacientes que poderiam dizer que estão tratando com CBD exclusivamente, porque são produtos com conteúdo de 99% ou mais de canabidiol ou CBD. Bom, eu não sei se eu estou sendo um pouco prolongado nesse início, mas o que eu estou querendo dizer para quem está chegando por aí agora é que, em geral, então, devemos falar em tratamento com canabinoides, ou seja, com os princípios ativos da planta cannabis ou maconha, e não em tratamento com canabidiol exclusivamente, porque isso praticamente ainda não existe, são muito poucos pacientes que estão fazendo tratamento exclusivamente com um canabidiol purificado. Eu insisto nisso, inclusive porque
a Anvisa liberou o tratamento com canabinoides, com canabinoides com óleos, né, ricos em CBD, com baixo teor de THC, que é o outro princípio ativo de grande importância, ou mais importante, na planta cannabis ou maconha, né? Então, a Anvisa autorizou a importação dos produtos à base de CBD ou ricos em CBD e com um teor bastante baixo de THC. E, no entanto, a gente tem aqui no Brasil, em geral no mundo todo, circulando plantas de maconha de alto teor de THC, eventualmente um teor baixo de CBD. Essa é a planta mais comum, é o tipo mais comum de cannabis ou de maconha que existe no mundo todo e no Brasil também, inclusive porque é aquela que é mais utilizada, que é mais buscada para efeitos de uso recreativo ou espontâneo. As pessoas que buscam maconha em geral buscam, sobretudo, pelos efeitos de um teor maior de THC. Então, essas são as plantas que são mais correntes, comuns no mundo todo hoje, inclusive aqui no Brasil. Eu estou falando isso para chegar no ponto do tratamento agora, para dizer o seguinte: muitas pessoas, então, no meu caso, a grande maioria dos meus pacientes, está hoje utilizando óleos ricos em THC e não ricos em CBD. Então, se eu fosse dizer, as pessoas estão tratando com um canabinoide especificamente, eu diria que elas estão tratando com THC. Eu faço os meus cálculos de dosagem para a grande maioria dos pacientes, portanto, com base no conteúdo de THC dos óleos que eles estão tratando, seja testados ou estimados, exceto os importados, né? Porque aí a carga de THC é pequena. Mas não é desprezível, viu? Nos óleos importados, que não são purificados, né? A grande maioria dos óleos utilizados hoje aqui no Brasil de cannabis não são os purificados. Portanto, eles têm um conteúdo de THC também. E esse conteúdo, mesmo que baixo, ele pode estar sendo efetivo nos tratamentos, porque o THC é muito mais ativo do que o CBD. Bom, eu estou falando talvez de coisas que grande parte de vocês desconheça, mas certamente quem está se aproximando desse mundo de tratamento com canabinoides, com maconha, com cannabis, está ouvindo essas coisas. CBD, canabidiol. Tanto é que a Fátima anunciou o tratamento aqui com canabidiol e não com cannabis ou canabinoides, porque essa é a forma de difusão que está tendo, verbal, de linguagem, né, de comunicação, o tratamento com a cannabis ou canabinoides. Então as pessoas estão usando canabinoides, eventualmente com bastante teor, ou pelo menos, mesmo que dose baixa, com efeitos de THC, e estão dizendo que estão tratando com CBD. Não é o correto. O correto é dizer, como eu já falei, que estão tratando com canabinoides. Então, eu tenho hoje, gente, aí agora, feita essa introdução, eu posso começar a explicar um pouco sobre o que eu tenho visto, como eu tenho acompanhado os pacientes autistas em uso de cannabis, e que resultados que a gente tem obtido, e um pouco até da teoria que a gente utiliza, né, como base para esse tratamento, ok? É isso que eu vou falar agora. Bom, então, em primeiro lugar, a medicina em geral, a prática médica, ou terapêutica em geral, não necessariamente médica, toda a prática terapêutica evolui por vias conjugadas, evolui empiricamente, ou seja, a partir de experimento, de prática, e evolui teoricamente, a partir de desenvolvimento conceitual, de desenvolvimento científico ou de qualquer outra base conceitual. E é assim que as coisas se dão, em geral, né? Bom, no caso do tratamento do autismo, a gente teve essas duas vertentes, né, contribuindo para a gente poder chegar a essa perspectiva terapêutica, depois a uma prática, e, enfim, vamos conversar sobre os resultados e desafios e até sobre a evolução, dentro do possível, dessa modalidade terapêutica, né?
para os autistas. Bom, do ponto de vista empírico, o que é que a gente tem? Em primeiro lugar, é uma questão histórica que eu acho que tem que ser ressaltada por alguns motivos, alguns que são importantes. Que é o seguinte: sempre que a humanidade entrou em contato com a maconha, desde que se constituiu história, né, civilizações organizadas, utilizou-se a maconha como terapêutica para vários problemas e, eventualmente, para os problemas que hoje a gente tem utilizado, mesmo epilepsia, talvez o autismo, porque é muito difícil identificar uma documentação antiga, né, na antiguidade do autismo, mas, enfim, se estivesse... Né, os autistas também, eventualmente, já teriam sido tratados com maconha em tempos ancestrais, porque os epiléticos também o foram, e pessoas com doenças mentais, em geral, também. E a maconha é muito reconhecida, historicamente, pelos seus efeitos anti-inflamatórios. E agora, recentemente, mais a gente tem avançado muito em todo um conjunto de patologias neurológicas, né? Neurodegenerativas e neurológicas em geral, aí incluindo ou neuropsíquicas, né? Sobretudo também no campo das neuropsíquicas. Bom, as dores neuropáticas, neuropatias em geral, para mim é um campo de utilização muito positivo da maconha, da cannabis terapia, da terapêutica com cannabis, esse das dores neuropáticas, porque responde melhor do que as terapias atuais, sensivelmente e sem os efeitos colaterais. É o mesmo do autismo, talvez o mesmo da epilepsia também, do autismo certamente, entendeu? Já estou até passando para vocês o que é uma conclusão minha no presente em relação ao tratamento do autismo com os canabinoides, é que em relação aos outros agentes terapêuticos atualmente utilizados, na minha visão é melhor. Os resultados são melhores, eu tenho já alguma experiência que eu acho que permite chegar a essa conclusão, que em geral é melhor do que a risperidona, por exemplo, a risperidona, o Aristab, associações de medicações psiquiátricas. Isso eu estou falando para os autistas, mas a gente vai poder chegar a essa conclusão mais adiante, né? Como conclusão mesmo. Bom, agora eu estou falando de fundamentos, né? Estava dizendo que os fundamentos empíricos, então, do tratamento com a cannabis, eles são muito antigos, são ancestrais, eles são parte da história da humanidade em várias culturas diferentes. Então, nós não estamos inventando ou fazendo uma novidade sobre esse aspecto, isso é parte da longa tradição da humanidade em várias culturas diferentes. E agora o que a gente está é recuperando essa tradição e desenvolvendo-a a partir de novas experiências ou práticas, especificamente com relação ao autismo. Houve nas décadas iniciais desse século, final do século passado talvez, mas certamente na primeira década desse século, a gente teve o surgimento de relatos de casos pessoais, né, de mães, e especialmente de mães que utilizaram maconha com seus filhos autistas, e obtiveram bons resultados em alguns aspectos, e especificamente eu tenho notícia de controle da agressividade, né, dessas crises, descontrole psicocomportamental que são frequentes em alguns autistas, e isso algumas mães, eventualmente, muito provavelmente, mais maconheiras, né, que utilizavam maconha e até intuitivamente, pelo que elas percebiam dos efeitos da maconha em si, elas puderam, e como eu disse, intuitivamente, projetar isso nos seus filhos autistas e obtiveram bons resultados de fato. Por exemplo, com bolinhos, né, brownies, ou biscoito, cookies de maconha, o que é realmente uma forma, eventualmente até uma forma boa de se administrar para autistas os canabinoides, né, na forma de, como eu disse, essas mães utilizaram de brownies, bolos, né, em geral, ou biscoitos, cookies. Linguagem americana, porque, em princípio, foram mães americanas que, em primeiro lugar, projetaram isso no mundo, né? Especialmente uma que era psicopedagoga e tinha algum tratamento específico
portanto, até por ser psicopedagoga e mãe de autista, ela tinha algum tratamento específico da questão do autismo, tinha uma projeção na internet por conta disso. Então, por volta de 2009, foi um caso que teve alguma projeção dentro dos Estados Unidos e, portanto, mundial, porque o que acontece nos Estados Unidos projeta-se no resto do mundo, né, em geral. Bom, aqui no Brasil, eu tive bem no início desse processo, né, de ressurgimento da terapêutica canábica aqui no Brasil, agora, né, recente, nos últimos anos, eu tive contato com uma mãe de criança epilética. Eu cheguei até a prescrever para essa criança, mas um contato muito pequeno. E recebi um vídeo dela mostrando que ela estava dando o óleo que ela usava para o filho dela autista, epilético, para uma criança vizinha, o filho de uma amiga que era autista agressivo, e teve bom resultado também no controle. E eu tive um caso, o meu primeiro caso assim, de criança autista, propriamente dita, ela não me procurou, digamos, pela questão do autismo, mas pela questão de um distúrbio do sono muito intenso, assim, daqueles no nível do desesperador, e que estava associada à atividade epileptiforme, detectada em eletroencefalograma, no caso aí em polissonografia. Então era uma forma de tratamento da epilepsia, podemos dizer assim, que estava se buscando. A mãe que me procurou espontaneamente, buscando um tratamento, em princípio, a partir dessa visão do tratamento da epilepsia pelos canabinoides, né? E a gente começou o tratamento dessa criança com óleo importado, rico em canabidiol, né, CBD, e houve um resultado muito bom, tanto dos sintomas, sinais, né, o distúrbio do sono, quanto no desenvolvimento global dela. É uma criança que teve saltos de desenvolvimento importantes. E em todos os aspectos, inclusive motor, fala, integração social, de qualquer modo, houve avanços positivos, cognição. Em todos os aspectos de desenvolvimento relevantes, ela teve avanços significativos, a partir da introdução da terapêutica com os canabinoides, no caso aí um óleo importado, desses ricos em CBD, mas com algum teor de THC neles, né? Então, essa criança, para mim, foi um marco muito grande. E há um elo entre esse caso empírico, que para mim foi o meu caso índice, então, de tratamento de autismo, com um desenvolvimento teórico que vinha sendo feito por um colega de Brasília chamado Renato Malcher. Eu não sei se vocês o conhecem, mas ele é um neuropesquisador, um neurobiólogo, e tem um filho autista também. Então, como também, em geral, se dedicou mais intensamente ao estudo da neurobiologia, neurofisiologia do autismo, né? E chegou a essa perspectiva teórica do uso dos canabinoides no tratamento do autismo, através de exatamente onde essa mãe que me procurou identificou isso, através de uma identificação ou de uma identidade fisiopatológica entre algumas epilepsias e o autismo. Essa mãe leu o artigo do Renato Malcher e então acreditou que a filha dela seria justamente um caso desses que seria beneficiado com o tratamento. E ela estava certa e o resultado comprovou isso, né? E qual é a teoria de base, então, que o Renato Malcher vinha desenvolvendo e que a minha experiência parece que está comprovando, tudo tem mostrado que há consistência ou coerência nisso. É o seguinte, para algumas epilepsias e para o autismo em geral, ou para uma grande parte dos casos de autismo, a grande maioria com certeza, haveria uma certa hiperexcitabilidade neuronal, ou seja, os autistas têm uma resposta, um limiar de resposta à excitação neuronal mais baixo, ou tem uma excitabilidade
maior, mais facilmente os neurônios dos autistas, como de alguns epiléticos, são excitados e respondem, portanto, de uma forma maior a estímulos menores. Isto pode explicar toda a sintomatologia presente no autismo. Então, eventualmente, essa hiperexcitabilidade neuronal leva a uma atividade eletroencefálica, ou neuroelétrica, né, distorcida, superdimensionada, é uma intensidade, uma velocidade excessivas e portanto, isso resultará, eventualmente, em alguns casos, em crises convulsivas. Então, na época, para mim, foi uma surpresa e reforçando essa teoria, descobri que na literatura já é bem documentado que os autistas têm incidência, taxas ou risco, né, de epilepsia muito maior do que os neurotípicos, e isso se explicaria por essa hiperexcitabilidade. O mesmo no tocante à insônia, aos graves distúrbios do sono, que grande parte dos autistas são sofredores, né?